o nosso convidado de hoje, muito especial, Thiago Miranto. Seja bem-vindo, Thiago. Boa tarde, Marcela, tudo bem? Agradeço pelo convite. E sim, hoje nós vamos estar aí conversando, batendo um papo sobre a importância do cristão nessa sociedade na qual Deus nos inseriu, para que até que ele venha a gente consiga fazer o nosso melhor, né? Amém, é isso mesmo. Gente, o Thiago aceitou aí o nosso convite de ímpeto, muito abençoado. Ele é da cidade de Ribeirão Preto, ele é casado, cristão. Exato. Quer falar um pouco, pessoal? Thiago, fica à vontade. Vamos lá compartilhar um pouco, né? Do Thiago. Nasci no berço cristão, meus pais eram pastores, né? Meu pai falecido, hoje está com Deus. Amém. Mas nasci no berço cristão, desde então minha caminhada sempre foi em conhecer o reino, estar aliançado e também ver a nossa importância. Casado há 15 anos com a Kellen, pai da Júlia de 12 anos, e aí começa a nossa vida também dentro desse universo, né? Um abraço para Kellen, vou conhecê-la pessoalmente ainda. Em breve. Aí, com certeza. E me fala uma coisa, a sua profissão hoje é referente ao quê? Assim, o que você faz, Thiago? Eu sou formado em bacharel em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia e Biomecânica do Condicionamento Físico, também pós-graduado em Bodybuilding Coach, que é treinamento de atletas de alto rendimento na musculação. Sim. E outros cursos diversos, além da capelania militar. Então, tem essas formações que eu venho exercendo o meu trabalho como profissional e exercendo também usando a profissão como um fator social. Sim. E também usando nessa questão de poder ajudar o próximo, de poder contribuir com as pessoas da forma que elas precisam, que muitas vezes é uma conversa, um bate-papo e estar sempre presente na vida das pessoas. E através da profissão, através da capelania, Deus tem encaminhado bastante oportunidades aí. E você é da igreja, você estava falando, né? Da Céus, lá de Ribeirão Preto, né? Pastor Gladstone. Isso aí. Há quantos anos? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos congregando lá. Também serve, eu falo assim, né? É um servo de Deus e tem aí utilizado. Eu falo, Deus nos dá ferramentas. Exato. E através da sua profissão, você tem cumprido o ID, né, Thiago? Exato. A minha profissão, como eu nasci há muito tempo atrás, vamos dizer assim, na minha época o esporte ele era muito descriminalizado dentro da igreja, né? Então a prática esportiva, dentro daquilo nós vamos entrar também desse aspecto. Tinha um velho ditado no passado que dizia que religião, futebol e política não se discutia. Meu Deus. E aí nós ficávamos naquele paradigma de viés e deixávamos de fazer as coisas que tinham que ser feitas. Sim. E aí, partindo desse princípio, quando eu cresci e tudo mais, eu entrei na educação física por um fator muito importante, que era cuidar do meu pai. Meu pai ele passou por um problema de saúde muito sério, e aí eu via que através do esporte era possível transformar doentes em pessoas saudáveis. Sim. E isso foi o que me levou a buscar a educação física. Ralei para estudar, não tinha condições, aí eu sempre gostei de estudar, sempre foi minha área, gostar de estudar. E dentro de gostar de estudar, eu consegui uma bolsa 100% na faculdade. E aí eu fiz a graduação em Educação Física, só que infelizmente no último ano de graduação minha, meu pai veio a falecer. Nossa. E ele não me viu me formando na minha graduação. Mas eu falei assim, não, o propósito que Deus tem para nós não muda. Sim. Às vezes é só os nossos olhos que vão mudar, mas o que Deus tem para nós sempre já está traçado. Às vezes você começou com um propósito aí de ajudar o seu pai, mas já era um propósito que, né? Que podia alcançar muito mais pessoas. Exatamente, porque Deus não é limitado, né? Não, ele vê muito mais além. Exatamente. E aí, através disso, eu escolhi a Educação Física justamente para mostrar que quando nós entendemos o que a Bíblia nos fala, principalmente em Coríntios, que nós estamos no templo do Espírito Santo, e aí nós começamos a entender, aí abriu sempre uma lacuna na minha cabeça, que nós cristãos tínhamos um paradigma de que cuidar do corpo era narcisismo, era pecado, tudo mais. Vaidade. Vaidade. Muitas pessoas ainda focam nisso, né? E aí nós esquecemos que o corpo que Deus nos deu, a saúde que Deus nos deu, é para poder servir a Ele. Exatamente. Então, como nós estamos cuidando do melhor instrumento que Deus nos deu, que é a nossa saúde, que é o nosso corpo? Como é que nós vamos chegar às nações? Como é que nós vamos falar para as pessoas se a mensagem está morrendo com a gente? É verdade. O pastor Luciano Subirá, eu vi um vídeo dele que ele falou sobre um missionário escocês de 29 anos. Ele falou uma frase em seu leito de morte, na qual assim, Deus me deu a missão,
a palavra e o cavalo. E eu matei o cavalo. Por quê? Porque ele se preocupou tanto em fazer a obra. Não que esteja errado, óbvio, tá certo. Mas nós não podemos negligenciar a mordomia que Deus nos deu, a obrigação de cuidar do templo do Espírito Santo, que somos nós. Verdade. Então, a igreja somos nós. Então, como é que nós estamos cuidando da igreja? Então, isso acendeu um alerta na minha cabeça e aí eu comecei a estudar muito. Por isso, passei por situações complicadas. Como eu falei, com o falecimento do meu pai, eu entrei numa depressão profunda. E depois disso desencadeou vários problemas de saúde. E aí justamente através do treinamento eu venho me cuidando e mostrando que sim, é possível, é doloroso, é árduo, é demorado, mas que é possível você mudar a sua condição. Então muitas vezes a pessoa vê e não entende o processo que a outra pessoa está passando. Que no caso de depressão, que é um assunto tão delicado de nós conversarmos, ela existe uma forma de dois motivos de você adquirir a depressão. Seja ela de uma forma endógena, que é através do que você produz, os hormônios que param, e da forma exógena, que é aquilo que acontece no externo. No caso do meu pai, foi o falecimento do meu pai em fevereiro, em maio do meu avô. Nossa. E aí foi um choque tão grande. 2 pontos muito grandes de referência assim, na tua vida. Que aí sim entrou um problema e eu falo que o que me trouxe de volta, óbvio que Deus encaminha todas as coisas, sim, mas o que me trouxe de volta à vida ali, me tirou lá do fundo, foi minha filha. Sim. Porque ela nasceu no mesmo ano, em dezembro. E aí foi onde que parece que eu voltei realmente à tona. Que Deus porque eu fiquei, fez renascer. Exato. Fiquei quase um ano ali, de março, abril mais ou menos, até meados de novembro, totalmente submerso nessa depressão profunda. Nossa. Eu falo que minha mulher é guerreira pra caramba porque ela aguentou a bronca desse período todo me dando suporte. E aí, graças a Deus, quando minha filha nasceu, quando ela estava já para nascer, foi a hora onde eu entendi que eu tinha um motivo de voltar a viver, de voltar a trabalhar, de voltar a cuidar, de voltar aquilo que existia para eu fazer. Sim. E aí, a partir disso, eu venho usando a minha profissão não só como um ganha-pão, mas também transformando a vida das pessoas através do exercício físico. Sim. E mostrando que é possível você cuidar do corpo sem que seja somente para fins estéticos e competitivos, mas que sim, nós precisamos cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, para que a gente consiga fazer aquilo que Deus nos deu. E principalmente, para que nós consigamos envelhecer com qualidade. Para que a gente consiga ver os nossos filhos crescer, os nossos netos, e ver aquilo que você fez, aquilo que você plantou, gerando frutos de uma forma totalmente autônoma, sem depender de ninguém para fazer coisas básicas do dia a dia. E todo crescimento dói, né, Thiago? Dói, incomoda. Incomoda. E atividade física é algo assim. Sim. Né? Porque não é uma coisa prazerosa. Não. Você vai para realmente passar dor, para forçar, para esticar, né? Eu falo. E é algo que incomoda, porque você volta para casa, você acha que você vai estar bem, mas começa a doer tudo. Não é? É uma coisa... Como tudo na vida, como você mesmo mencionou, existe o processo, o árduo ali. Se você vai empreender, tem um processo inicial da sua empresa ali que você mais investe do que tem lucro. Sim, é verdade. Se é a criação dos filhos, você vê que tem momentos muito mais difíceis do que alegres. Mas mesmo assim, você ama seus filhos. Verdade. Em qualquer ambiente, tudo que você for fazer, não tem como você chegar já colhendo os frutos sem ter plantado, sem ter o momento ali em que você não vê o fruto. É igual o processo do plantio. Você vê a semente, depois que você colocou na terra, passa um tempo sem que você veja nada. É verdade. E aí você precisa esperar para que aquilo venha gerar frutos. E o treinamento ele é da mesma coisa. E o que eu falo que quanto mais tarde você começa, fica um pouco mais difícil, porque nós, seres humanos, somos imediatistas. É verdade. Nós queremos, exato, 1 dia, 2 dias, 1 mês na academia, a gente quer que os resultados sejam plenos, sendo que a gente ficou 20, 30, 40 anos sedentários. É verdade mesmo, né? Como somos assim. Que realidade. E também o Thiago, gente, ele dá palestras, né? Você hoje atua como personal trainer. Eu sou personal. Você é personal, trabalha nessa área de educador físico. Exato. E também dá palestras. Sim. Né? Você tem uma palestra sobre treinar versus saúde. Essa palestra em relação de treinar versus saúde, eu tento mostrar, não só no ambiente cristão, mas nas empresas também, o benefício de você se manter ativo. Hoje, alguns problemas mais sérios que nós encontramos na fila do SUS
poderiam ser evitados com um treinamento vigoroso de 2 a 3 vezes na semana. Meu Deus. Os afastamentos das empresas poderiam ser reduzidos com exercício físico regular. Entendeu? 20 minutinhos, às vezes, por dia, né? Bem orientado, coisa, você conseguiria já mudar esse problema. Então, às vezes, vamos falar do funcionário. O funcionário falta, o funcionário pega atestado, o funcionário não tem um rendimento e acaba entrando nesse ciclo vicioso. Por quê? Porque não tem um costume de investir na saúde. Sim. Ele acha que a missão dele é acordar, trabalhar, voltar para casa e esperar o final de semana. É verdade. E o empresário não sabe né? E o empresário não sabe o que fazer, porque vê o funcionário sem motivação, vê o funcionário não rendendo, faltando, tendo prejuízo, porque mesmo assim ele tem que pagar. É verdade. E aí acaba não conseguindo encontrar uma saída. Então, no fato de você treinar e ter saúde, você melhora em todos os aspectos. Seja a qualidade de vida com a sua família, com seus filhos, para poder fazer aquilo que você gosta. Seja a qualidade de vida e produtividade no seu ambiente de trabalho, que você vai produzir mais, automaticamente você vai render mais e com isso você vai ganhar mais, porque é óbvio, qualquer patrão que vê um funcionário rendendo, automaticamente ele vê que ele merece, né? Mais. É verdade. E, consequentemente, as empresas vão parar de ter problemas com ausências, faltas, problemas de saúde. E nós liberamos a fila do SUS. Né? Essas questões. Né? Eu falo que 30. Isso é estatística, está comprovado no Ministério da Saúde, que na média de 30% a 40% da fila do SUS lá poderia ser reduzido se tivesse as pessoas não fossem sedentárias. Olha isso. É muito sério. É muito né? sério. E aí nós reclamamos muitas vezes de um serviço de saúde que sim, precisa de uma atenção, é precário, mas já que sabemos que é precário, por que nós não evitamos de ir para lá? Cadê a nossa parte? Exatamente. Né? A gente reclama da parte do outro, sempre. Sempre. Que é mais fácil, né? Agora, e a nossa? Né? A nossa responsabilidade. Exatamente. E eu falo assim, nós, infelizmente, como cristãos, né? Nós delegamos muito para Deus. Sim. É como se Deus tivesse que fazer tudo por nós. Exatamente. Né? Então, assim, ai, Deus, olha, cuida disso. O senhor tá vendo que eu não tenho tempo para isso, né? Muitas pessoas, né? Aí todas as pessoas querem usar o Jeová Rafá a todo momento. Né? Deus, cura, cura. Isso, e aí Deus fala assim, pô, mas... a tua parte, né? Tá sedentário. E o teu preventivo, não é? Eu falo assim muito... Esse ano mesmo, ano passado, foi um despertar, assim, que eu fiz 40 anos, né? E como mulher, a gente fala, meu Deus, eu 40 mesmo, eu preciso buscar coisas que me fazem bem, me alimentar melhor. E também os exames, começar os preventivos. Porque muitas pessoas esperam ter um problema para poder procurar solução. Exatamente. E, como cristãos, nós não podemos fazer isso, né, Tiago? Como cidadãos, nós não podemos fazer isso, porque a questão é que, às vezes, chega o problema e, às vezes, o conserto fica muito mais caro. É verdade. Então, nós precisamos sempre estar buscando a prevenção. Eu falo para os meus alunos, não estou treinando você para você se tornar imortal, mas estou treinando você para que você tenha qualidade de vida enquanto você estiver aqui. Você tem a qualidade de existência. Para você poder ter a tranquilidade de acordar de manhã sozinho, de tomar seu banho sozinho, para você se trocar sozinho. Calçar o seu tênis, conseguir sozinho, alcançar. Entendeu? Porque o que eu falo que é o que é mais preocupante e acho que eu falo é mais degradante para o ser humano é na fase na vida dele que ele precisa depender de alguém para fazer tudo. Inclusive as condições mais básicas do escovar um dente, tomar um banho, ter essa liberdade de ir deitar a hora que quer, de levantar a hora que quer, sem que alguém tenha que ir lá fazer esse trabalho para você. Sim. Então são coisas que nós conseguimos evitar se a gente conseguir colocar na cabeça que nós precisamos cuidar do nosso corpo. Sim. Estar indo sim a academias sob orientação dos profissionais de saúde, porque é o básico que nós fazemos para nós. E com certeza o investimento ele tem retorno efetivo, como toda a lei da semeadura. É verdade. Entendeu? Então nós precisamos estar atentos a isso. Com certeza. E pessoal, o Tiago também, né? Ele tem essa área aí que ele abrangeu aí para nós. E também hoje, né, atualmente, ele está como pré-candidato a vereador na cidade de Ribeirão Preto, né, Tiago? Exato. Saiu a aprovação do partido, na qual o Partido Novo ele é o único partido que faz um processo seletivo para que a pessoa possa ingressar na política. É um diferencial que eu me identifiquei pelo fato do que você vai entrar numa empresa
você passa por um processo seletivo, você tem que ter qualificação, Sim. você tem que mostrar competência para que exercer aquilo. E cuidar da cidade é um assunto extremamente importante e delicado. É verdade. Então, nós levamos esse trabalho a sério e por isso que eu me identifiquei. Aí, como saiu minha aprovação, porém, ainda precisa das reuniões finais de diretório que acontecem até o início de agosto. Então, até lá estamos como pré-candidatos, no meu caso, a vereador, e esperamos até as convenções para poder definir os nomes dos candidatos mesmo. Mas nesse momento já continuo fazendo aquilo que eu sempre fiz, que é trabalhar pela sociedade, fazer o trabalho com a parte social do esporte, fazer as investigações de políticos, porque hoje, infelizmente, né, nós temos que entender que todo e qualquer ambiente tem os bons e os ruins. Cabe a nós identificarmos quem nos representa e quem não nos representa. Porque está na Bíblia que nós devemos nos sujeitar aos governantes. E a quem nós estamos nos sujeitando? A um governo que, infelizmente, persegue o cristianismo? Ou algum cristão que realmente pode fazer a diferença, ser sal e luz naquele ambiente que, infelizmente, ele foi muito deturpado durante a época, mas o problema não é a política, mas sim quem faz a política. Exatamente. E a importância, né, do cristão aí na política. Eu confesso, Tiago, até eu na minha imaturidade, e acredito que há uns 10 anos atrás, eu tinha um pouco de resistência. Eu acredito que existem muitas pessoas, até que está aí talvez nos assistindo, que tem essa resistência. Ai, não vamos misturar. Ai, política aqui, igreja aqui, religião aqui. Só que, enquanto nós vamos nessa mentalidade, né, eles vão no caminho contrário. Eles vão no caminho contrário, vão numa velocidade muito grande, e aí quem governa são os maus. E nós temos que estar sujeitos a eles. Exatamente. E aí nós temos que estar sujeitos a eles, porque a própria palavra, igual você disse, em Romanos 13, eu até tinha guardado aqui para falar que todos devemos nos sujeitar às autoridades. Isso está na palavra de Deus. Então, Deus é quem levanta, né? Só que esses estão correndo atrás e nós, como cristãos, nos bloqueamos em coisas que nós devemos avançar. Exatamente. Não é, Thiago? Como dizem Provérbios também, Marcela, que quando o justo governa, o povo se alegra. E quando o mal governa, o povo padece. E é o que nós estamos vendo acontecer, não só no Brasil, mas em países em que essa ideologia comanda. Países como a China, Coreia do Norte, são países que não só restringe a sua liberdade de culto, como persegue, prende e até leva à morte, como nós sabemos, diversos casos. Sim. Então, os perseguidos mesmo. Exatamente. Né? Então, nós precisamos tomar cuidado que sim, ela faz parte. Óbvio que nem todos nasceram para estar na política, porque é um ambiente que requer muita cobertura e, graças a Deus, Deus tem colocado pessoas na minha vida, como o pastor Jefferson, que de uma forma brilhante vem me instruindo, vem me orientando, vem me dando orientações sobre esse assunto, mas também vai me dando apoio, né? Mas também vai me dando um apoio espiritual, porque nós sabemos que a nossa briga não é contra as pessoas que estão lá, Exatamente. mas sim quem governa aquelas pessoas. E nós vemos aí que diversos lugares, inclusive já no estado de São Paulo, a intolerância religiosa que vem acontecendo em diversas cidades, em diversos ambientes, que nós estamos correndo o risco de, inclusive, de não poder usar a Bíblia para poder falar aquilo que nós cremos. Realmente. É muito sério, né, Muito. Tiago? É muita coisa aí pra gente estender aí para compartilhar com vocês. Bom, Tiago, começando aqui, qual é a importância que você acha que o cristão tem na política? Qual é a importância do cristão na política? Eu acho que a importância do cristão na política é como a importância dele dentro da igreja, total. A igreja vai funcionar mediante um ambiente em que a sociedade permita que funcione. Países, como eu falei, que são países perseguidos, não existe igreja. Será que nós vamos esperar que isso aconteça para que a gente consiga pedir misericórdia a Deus para nos salvar da morte? É verdade. Ou se nós vamos ter essa... exatamente. Ou então nós vamos usar um ambiente na qual ainda temos liberdade e mostrar que a igreja é a linha final entre o bem e o mal. Que a Bíblia é aquilo que nos orienta, que nos instrui entre o certo e o errado.
E eu falo, e eles condenam muito a Bíblia, né? Eles têm, eu falo, a raiva é do cristão, é a questão de Jesus, né? Porque realmente esse conservadorismo, essa coisa que a palavra de Deus ela traz, né? É muito importante. E eu falo, é muito importante, é vivo, eficaz, é real. Eu falo, quem lê a Bíblia, quem tem verdadeiramente uma vida com Deus, sabe que os sinais são reais, muitas coisas do que tem acontecido são reais, mas você precisa realmente aprender, conhecer, né, o Tiago, para que você possa não padecer. Eu falo que eles usam todo tipo de argumento contra a Bíblia, mas a Bíblia se perpetua sendo o livro mais vendido no mundo, o livro que se renova a cada manhã e que transforma vidas. Você pode ler qualquer livro, se você ler ele amanhã será o mesmo livro. Agora, se você lê a Bíblia, não, você vê que ele consegue te dar a informação que você precisa. Isso eu vejo através da capelania, o quanto que isso é importante. Eu faço capelania lá na Polícia Militar do Estado de São Paulo, lá no 11º BAEP, na 3ª Companhia, que inclusive tem cristãos lá que nos acompanham, que fazem esse trabalho também de capelania. E lá nós estamos em todos os momentos. Momento rotineiro deles, na qual eles têm o trabalho diário, momentos de alegria em que eles são promovidos, e eles têm alguma medalha, alguma honra, e momentos tristes também, como aconteceu recentemente a morte do cabo na Anhanguera, que ele teve a sua vida ceifada por um meliante que atropelou ele no seu dia de trabalho. Então nós estamos presentes nisso, levando a palavra de Deus em todos os momentos. Eu acho que a importância do cristão na política é mostrar que a política não é o problema, que o problema são as pessoas que não têm princípios e valores. Então, aquilo que nós defendemos. Então, nós pregamos aquilo que nós vivemos e nós mostramos que o que nos rege são princípios e valores irrefutáveis. São princípios e valores que sempre pensam no próximo. Sempre tenta favorecer a sociedade em um seu contexto geral. A igreja, em diversos momentos, sempre foi um abrigo para diversos problemas. Hospitais, escolas, no passado, foram formados por igreja. Então, hoje nós precisamos entender que a igreja ela é e sempre será o referencial e que nós não podemos perder esse foco. Aliás, nós precisamos ir além. Aonde nós tocarmos a planta do nosso pé, nos será dado por herança. Então, nós temos que entender que a política ela pode mudar. Ela pode ser uma ferramenta de benefício para a sociedade. O que precisa é ter as pessoas certas no lugar certo. Eu acredito que o cristianismo ele traz o nós. Né? Que é o pensar, é o olhar para o outro. E a cultura do mundo é o eu. Exato. Né? É o que me faz feliz, é o meu corpo, minhas regras, é a minha vontade. E é o que vai contra totalmente aquilo que Jesus nos ensinou, né? Que realmente pega a sua cruz, né? Tome a tua cruz e siga-me. Ou seja, por quê? Porque você vai quebrar convicções, coisas que destroem, na verdade, e não constroem, né? São valores. Exato. Nós vemos uma sociedade tão informada tecnologicamente, vamos dizer assim, mas uma sociedade tão perdida dentro do seu próprio eu. As pessoas tiraram o cristianismo de suas vidas e acabaram tirando a sua própria identidade. Hoje elas não se identificam nem com aquilo que elas são, tentam buscar de diversos gêneros, diversos momentos, aquilo que elas tentam ser. E a diferença é que nós não tentamos obrigar ninguém a nos aceitar. Nós queremos mostrar que o Deus que nos salvou, que nos mudou, pode mudar elas também. Diferentemente delas, que elas tentam nos obrigar a aceitar elas. E nós tentamos apresentar. Né? Um convite, né? E a diferença continua na qual que nós mostramos que eles falam que a Bíblia não funciona, que a Bíblia é patriarcal, que a Bíblia não sei o que lá. E é muito simples, é só não viver. Exatamente. É democracia. É verdade. Então nós não tentamos forçá-las a ler, mas também não podemos submeter a autoritários mandatos deles de querer tirar de nós aquilo que nós acreditamos. Exatamente. Então é essa que nós precisamos... Até porque nós temos esse respeito, né, Tiago? Sim. Eu falo assim, pelo menos os cristãos maduros tem muito esse respeito, né? Você não vai discutir com uma pessoa que não entende simplesmente, né,
nada da palavra. Exato. Eu falo assim que é o amor, é o respeito, a gentileza que vai chegando, né? E fazendo com que aquela pessoa também vai recebendo aí de coisas que são importantes para uma mudança de vida, para uma mudança de mentalidade, Exatamente. né? Que não vem de nós, né? Não Eu falo, vem. nós lançamos as sementes mesmo, Eu né? falo, eu comparo geralmente quando eu venho fazer alguma palestra, alguma coisa do tipo, ou até mesmo na capelania, eu falo que a igreja é como um hospital. E um hospital você encontra de tudo lá. Pessoas que realmente estão doentes, pessoas que só vão buscar um atestado para desencargo de consciência e pessoas que recusam atendimento. Tem todo esse tipo de pessoa, e na igreja é a mesma coisa. Tem as pessoas que reconhecem que são doentes, que estão dependentes e que precisam de Deus para poder mudar a história da vida dela. Tem as pessoas que vão na igreja só para desencargo de consciência. Verdade, aí tô indo, tô cumprindo meu Exato. protocolo. E tem as pessoas que mesmo que vão à igreja, elas recusam o tratamento. É verdade. Recusam ser confrontadas. Então, isso em qualquer ambiente. Então, eu falei... Só que a diferença é que quando nós chegamos na igreja, e assim como nós chegamos no hospital, nós sabemos que quem está lá está doente. Então, nós sabemos que ninguém é perfeito. A diferença é que nós buscamos a solução certa para os nossos problemas. Então, a igreja é isso aí. Você vai encontrar um monte de pessoas com diversos problemas de saúde, vamos dizer assim, Sim. mas que todas elas estão buscando um tratamento. Realmente, todas elas querem Exato. isso, né? E até porque a palavra de Deus, Jesus disse, né? Não vim para os sãos, né? Eu vim para os doentes, porque são os doentes que reconhecem, que têm humildade para falar, eu preciso. Exatamente. Eu quero isso, né? E uma coisa importante que você falou, né? A igreja, você comparou aí esse paradoxo, a igreja como um hospital. E sim, só que muitas vezes, né, Tiago, nós vemos o contrário, a igreja vira um tribunal. Exato, de né? julgamento. De julgamento, de apontamento, de preconceito, não é? Eu brinco com a minha esposa, eu falo assim que hoje o diabo está até de férias, né? Porque a função dele está sendo exercida muito bem por alguns que se dizem cristãos. E que acabam julgando e ferindo de fogo amigo. É verdade. É verdade. E tirando, né? Muitas pessoas saem da igreja por pessoas. Exato. E não porque se decepcionaram com Deus. Exatamente. Mas é pela pessoa, né? Então, não que estamos isentos à falha Sim. de momento algum, mas que nós temos que reconhecer que dentro da nossa falha nós podemos, inclusive, ferir o nosso próximo. Sim. Então, nós precisamos entender que muitas vezes nós precisamos parar, refletir e falar, não, no que eu estou errando? Porque não tem como um soldado ferido salvar o outro soldado. É verdade. Então, o máximo que você vai fazer é você vai manchá-lo com teu sangue. Sim. Então, nós precisamos entender que nós precisamos estar sarados, reconhecer que alguns momentos nós vamos falhar e que nós precisamos estar submisso àquele momento de conserto, para que a gente consiga continuar ajudando as pessoas que realmente precisam e que estão lá fora sedentas para ouvir a palavra de Deus. Sim, é verdade. Ô Tiago, e você como capelão, né, palestrante aí, atuando, cooperando na orientação educacional, moral, espiritual, Sim. né, das pessoas, você encontra muitas dificuldades, assim, com jovens, com pessoas mais imaturas? Ou... Não, na verdade, como capelão, o espaço ele é muito aberto. Apesar As pessoas são muito receptivas. Sim. Já. Apesar de ser um ambiente, como eu faço a capelania militar, ser um ambiente bem rígido em suas regras, todos eles têm a liberdade de não participar. Nós deixamos isso muito claro. Sim. Não queremos que a capelania seja uma coisa obrigada. Não, eles ficam muito livres e todos eles decidem, a grande maioria decidem ficar porque eles sabem o benefício que isso faz para eles no dia a dia. O quanto que o policial sofre dentro da sua profissão. Sim. Vale salientar que a nossa polícia ela passa por um momento de muita instabilidade também, no quesito do que eles saem a todo dia para combater aquilo que está sendo quase incombatível. A gente fala que é enxugar gelo, porque eles fazem o trabalho deles e, infelizmente, aquilo que era para ser justiça acaba entrando contra eles e muitas vezes eles ficam na delegacia preenchendo papéis muito mais tempo do que quem eles prendeu. Então, torna isso um trabalho muito árduo. Então, eu falo que nós precisamos estar, sim, orando pelos nossos policiais militares, investindo em oração na vida deles, contribuindo com aquilo que nós precisamos, não só com a vida do policial, mas a família do policial, que sempre que deixa o seu ente querido ir trabalhar, não sabe se ele retorna.
Sim. Então nós precisamos entender que eles precisam do nosso apoio. Por isso que periodicamente nós estamos junto em vários pontos de Ribeirão Preto com a capelania militar, fazendo com que eles recebam não só o nosso carinho e respeito, mas também a nossa oração, a nossa intercessão, para que eles possam ir trabalhar e que eles possam ter a proteção de Deus nesse dia a dia. Porque também eu falo hoje, atualmente, Thiago, eu acho que o medo, eu acho que tem sido muito maior também nessa questão, porque quem tem a autoridade, igual os policiais, é diferente, porque parece que eles estão desprotegidos. Exato. Eu acho que eles se sentem dessa maneira. Eles estão de mãos atadas porque eles têm que lidar contra uma justiça que não está sendo justa. Que não está sendo justa, exatamente. É esse sentimento que, como cidadã, eu tenho e eu imagino que é o que eles sentem. Exatamente, porque é uma inversão de valores que nós vivemos. É por isso que eu falo que o cristão na política é importante e nós precisamos priorizar cristãos que realmente trabalham dentro dessa ideologia cristã que Deus nos ensina, de princípios e valores, porque somos nós que vamos mudar as leis. Sim. As leis não mudam de fora para dentro. Não adianta nós queremos que eles estejam protegidos e que nós estejamos protegidos se eles não estão tendo a tranquilidade de trabalhar. Diversas vezes nós vemos aí nas redes sociais, nos jornais, policiais tendo a vida ceifada por pessoas que estavam presas e que receberam um benefício de saidinha. Que é a saidinha. Entendeu? Então é inadmissível nós vermos um policial que está indo trabalhar perder a vida. Verdade. Sendo que ele está lá infelizmente nós vemos que o que eles chamam de vítima da sociedade são as pessoas que tiraram a liberdade de uma outra família. Nossa. Eles têm o direito da saidinha, mas e quem que eles ceifaram a vida? Será que a família vai ter esse direito de rever um ente querido? Nossa. Não vai ter. Então é injusto o que nós estamos vendo. Só que as leis precisam ser mudadas e só se muda de dentro para fora. Por isso que é a importância do cristão na política. Porque nós prezamos valores e princípios. Nós defendemos o que é justo e nós defendemos a justiça. Então, por isso que nós precisamos ocupar, sim, os ambientes da política, seja ele no legislativo, seja no executivo, seja municipal, estadual, federal, porque nós vemos que a cada momento as leis precisam ser atualizadas na questão de que mostrar que o certo continua sendo certo, mesmo que poucos façam. Exatamente. E o errado continua sendo errado, por mais que a maioria aderiu. É verdade. E isso em todos os aspectos, em todos os ambientes. E eu falo da política, mas eu falo isso de todos os ambientes. Precisamos ter, sim, cristãos como mais médicos, precisamos ter cristãos na neurociência, precisamos ter cristãos na psicologia, precisamos ter cristão em todas as profissões. Nas escolas. Nas escolas, principalmente. Porque eu falo que no nosso ministério é usar aquilo que Deus nos deu para poder ser bênção. A minha mulher, eu falo isso com autoridade porque ela vem participando de um grupo de mentoria com Pedro Estivale e ele, por ser cristão, ele leva essa mentoria dentro de uma base bíblica, na qual mostra que a sua empresa, ela não é somente a sua empresa, mas está ali para poder implantar o reino. Ai, que bacana. Para poder transformar vidas, para poder não só transformar a vida sua como profissional, empresário de sucesso, mas também mudar a vida do seu funcionário e dos seus clientes que chegam até você. Que bacana. Então você chega até um cliente, você tem a vida transformada do seu cliente, por quê? Porque você resolveu usar a sua empresa para ser um diferencial. Então é isso que nós temos que entender, que todos os ambientes, seja empresário, seja um funcionário, nós precisamos estar em todos os ambientes. Ai, que bacana. Realmente, nós precisamos. Tiago, fala assim, a gente está falando sobre a política e tal, e eu acredito assim, não sei nesse tempo que a gente está vivendo, mas você, assim, que você também vai na igreja e tudo, você vê os jovens muito contidos, muito hoje, nessa geração. Você acha que nós estamos vendo uma geração mais paralisada, mais, assim, não sei, talvez até contaminada mais por essa cultura do mundo, por essa velocidade que as tecnologias ganharam também? Eu vejo justamente por esse, sendo não temendo ser redundante, mas enfatizando que os nossos jovens têm muito conteúdo nas mãos. Sim. E pouco muita informação. Muita informação. Sim. E dentro desse conteúdo que eles têm em mãos, poucos deles são produzidos por pessoas cristãs. Seja nas redes sociais, seja um filme, seja o que for.
todos eles estão rodeados de conteúdos produzidos por pessoas seculares que não têm compromisso com a família, não têm compromisso com o pudor. E nós vemos que na nossa geração, seja o adolescente, que é uma mente muito mais imatura, fácil de ser manipulada através daquilo que... Eu falo de manipulação, eu falo da questão do problema com a produção hormonal. Então, quando nós falamos de problemas com a saúde, nós vemos a dependência dos jovens com as tecnologias. Se nós não nos policiarmos, nós nos perdemos horas e horas no celular e tudo mais. Muitas vezes é por conta do trabalho, mas nós ficamos horas e horas. Agora, um adolescente que tem uma mente muito mais imatura, informação... Muito mais fraca, né? nessa questão. Imagina ele tendo horas e horas passando ali. Eu falo que o nosso cérebro ele precisa de dopamina. Esse é um principal hormônio na qual combate o estresse, a ansiedade. Então, o nosso corpo precisa de dopamina, serotonina. E o rolar de página dos Reels, da internet, ele produz essa sensação de saciedade, de prazer momentâneo. Só que o nosso cérebro, a cada 10 minutos, ele perde esse interesse. E aí nós ficamos passando, e quando nós vemos, estamos horas no celular. E isso entrando na mente de uma criança, de um adolescente, de um jovem, que ainda a mente está em formação, nós vemos que um prejuízo é catastrófico. Nós vemos pessoas jovens matando os seus familiares porque teve a proibição do celular. Vemos a semana passada aí uma cena lastimável na internet de uma criança que faz uma birra dentro de um shopping porque a mãe não queria comprar um iPhone 15 para ela. Meu Deus. Então nós vemos isso que com a perda de valores e princípios da paternidade e com a entrega da responsabilidade da criação dos nossos filhos para a tecnologia, nós criamos um abismo entre pais e filhos. Estamos perdendo, né? Os nossos e vamos filhos... perder se a gente não abrir o olho e entender que lá atrás, nossos pais, trabalhando de sol a sol, sem tecnologia, criava 10 filhos. E felizes, e saudáveis. Sem traumas, é o que eles falam hoje, né? Mentalmente, psicologicamente, né? Sem precisar levar nos psicólogos da vida. Não é. Exatamente. Porque hoje você vê uma criança, eu trabalho com criança muito cedo. Muito cedo, crianças assim com 5, 6 anos já precisando passar por um psicólogo. Então, assim, você vê que as coisas estão numa proporção, numa velocidade que assusta realmente. E os pais, muitas vezes, já não sabem mais o que fazer, como fazer. Porque eles perderam tempo do momento, né? Infelizmente, hoje nós vemos o celular como fosse uma babá virtual. Então, a gente está querendo conversar... Traz uma paz, uma tranquilidade. Está querendo conversar, tá vendo uma coisa, a criança está chorando, fazendo algum trabalho, ao invés do pai ir lá instruir, ele pega e dá o celular. A criança vai ficar quieta, fala, nossa, agora eu consigo conversar. Você está perdendo seu filho. É verdade. Eu vejo que hoje isso acontece na igreja. Os pais levam celulares, alimento, comida, brinquedo para os filhos na igreja. E a criança não aprende a ter disciplina dentro de um ambiente que é para você cultuar a Deus. Dentro de um ambiente que é sagrado. A criança precisa entender que é um ambiente de respeito, não é? Aí eu falo que é um ambiente como a igreja, que é um ambiente mais tranquilo. Os pais não ensinam. E não tem esse limite, né? Está sob a supervisão dos pais e os pais não sabem impor esse limite. Imagina na escola que os pais não estão presentes. Você acha que elas vão adaptar realmente a estar obedecendo um estranho? Exatamente. Aí eu falo, vamos além. Aí a criança cresce, vira um adolescente. Será que ela vai respeitar a autoridade policial quando eu falar para ele fazer alguma coisa? Se não precisou respeitar nas pequenas coisas... Se não respeita nem os pais, vai respeitar um estranho? Então nós vemos que é um ciclo que cresce de problemas na sociedade em que nós perdemos o fio da meada e deixamos as coisas acontecerem e depois falamos, nossa, onde é que eu errei? E tudo por não colocar limites. Exatamente. Por não ensinar aquilo que deve ser ensinado, não participar realmente aí do crescimento também do seu filho, né? E ser pai não é simplesmente você... ter um título, né? Dizer que o filho é seu, ou que você pagou uma escola de altíssima qualidade, ou que você deu os melhores videogames e celulares, ou então aqueles pais adultos imaturos que ao invés de ensinar o filho, ficam horas jogando videogame.
Entendeu? verdade. Então eu falo, ao invés de você pegar o seu filho e dar uma caminhada com ele, brincar com ele de uma forma... Criança não precisa de muito, criança precisa da sua atenção de qualidade. Eu costumo falar que criança não precisa de presente, ele precisa da presença. Presença. É a presença. Mas que faz presença diferença. de qualidade, né? Porque muitas pessoas falam, nossa, mas eu passo horas em casa. Eu só fico em casa. Aí só que tá ele no celular ou na televisão, a criança no outro quarto com o celular, na televisão, no videogame, ou o pai sentado jogando videogame enquanto a mãe tá limpando a casa. E isso tudo a criança tá pegando essas informações. Depois vai ver e falar, nossa, meu pai não ajuda minha mãe. Minha mãe tá sempre brigando, tá sempre esse ambiente. Estressada. Estressado, exatamente. E aí fala, pô, mas qual é a referência que eu tenho? É desatenção, por mais que esteja de corpo presente, a mente não está. E tudo isso sendo delegado para um celular. Então, isso eu volto a enfatizar que, inclusive, isso mexe totalmente com a saúde da pessoa, não só física, mas como mental, porque nós somos um ser triuno. Nós somos um espírito, temos um corpo e temos uma alma. E nós precisamos cuidar dos três da mesma forma. Então não adianta você dizer, não, mas eu sou cristão, eu leio a Bíblia, vou no culto, mas a sua alma está ferida e o seu corpo está sedentário. Exatamente. Então nós precisamos cuidar dos três ambientes. Nós sabemos que a mordomia que Deus nos deu, a obrigação de cuidar do nosso templo, é mostrar que a preocupação nossa tem que ser em cuidar com tudo. Não adianta nós focarmos no ministério e perdermos a nossa casa. A palavra de Deus mesmo fala isso, que não que adianta você querer evangelizar o mundo todo se você perder a sua casa. Exatamente. Nossa, eu concordo nisso plenamente, o Tiago. Porque eu falo assim, muitas pessoas se apegam naquele versículo também, aquele que não deixar pai e mãe, tá por amor a mim não é digno de mim. Sim. Só que eu falo que tem alguns pontos aí, né? Mas o deixar ali é você ter o propósito, né? Exatamente. Então, assim, esse deixar não é você simplesmente deixa ali que a mãe cuida e eu vou fazer... Não é? Não, é porque eu acredito que muitos, infelizmente, né? Infelizmente, até dentro das igrejas acontece isso. Porque as pessoas, elas pegam um texto fora de contexto e viram pretexto, né? Exatamente. É mais ou menos assim. E acaba se escorando naquilo, Sim. no caso, inclusive, do cuidado com a saúde. Sim. Eu, voltando a trazer esse ponto para a minha profissão... Inclusive, eu vou até perguntar, você pode já incluir aí, é um pouco sobre esse tema que você aborda na palestra, sobre a saúde, né? Sobre o treino, sobre buscar, né? Não ter uma vida aí, deixar o sedentarismo. Sim. Eu acompanho o pastor Paulo Canuto através do que eu conheci do pastor Luciano Subirá. Uhum. E o Luciano Subirá falando sobre isso, o Paulo Canuto ele faleceu há alguns anos atrás por negligência com a própria saúde. Nossa. Aí fala, como assim negligência, Tiago? Ele era uma pessoa que não dormia porque ele estava orando, ele não estava fazendo coisas aleatórias. Ele era um pastor, várias e várias noites passava orando, passava dias e dias em um jejum sem propósito. Entendeu? Ou então, quando comia de uma forma errada, a quantidade errada. Então, não é o que você come, mas a quantidade que você come. Uhum. Não é e a qualidade. E a qualidade daquilo que você come. Então, tem tudo esses pontos. E ele veio a óbito e ele viu que ele foi reanimado por 4 vezes. Na 5ª vez, ele viu os médicos fazendo o trabalho fora do corpo. Olha isso. Inclusive está nos vídeos do pastor Luciano Subirá que ele fala muito sobre isso. Vou dar só uma pincelada, mas depois vocês pesquisam lá para poder ver que ele comenta muito sobre isso. E aí, uma vez ele foi conversar com o Luciano Subirá e o Luciano Subirá estava na fase que ele estava com mais de 150 quilos. Aí o pastor virou para ele assim, você não é um templo, você é uma catedral. Nossa, o pastor Luciano Subirá, ele entrou numa disciplina ali. Mas por conta, a partir dessa conversa com o pastor Paulo Canuto. Olha isso. Que aí ele falou assim, que quando ele estava vendo ele morto, fora do corpo, ele foi levado até o velório dele, que não aconteceu. Mas Deus levou ele até o velório. E ele via as pessoas chorando, falando, nossa, mas foi tão cedo, nossa, mas por que Deus levou ele? Aí ele ouviu o Espírito Santo falando com ele, falando, tá vendo? Você só não deixou de cumprir a minha missão, mas como você está fazendo eles me culparem por sua negligência. Deus, que forte. Aí foi onde que deu esse start no pastor Luciano Subirá. E mediante o que eu já venho estudando e assistindo a essas pregações, também me chamou a atenção. Muitas vezes nós vemos pessoas partindo cedo
E a gente fala, nossa, tinha um futuro lindo pela frente, por que que Deus resolveu levar ele? Sonhos E aí, enterrados. e aí nós acabamos culpando Deus daquilo que foi uma negligência nossa. Nossa, e isso é muito real, né? Muito, muito, muito. E muito importante para você que está nos assistindo. A importância aí do seu posicionamento, com tudo, né? Exato. É igual você falou, é o corpo, é a alma, né? É o espírito. Precisamos cuidar das 3 áreas. Como tudo na nossa vida, nós precisamos entender que Deus deixou o DNA dele marcado em todos nós, que em tudo nós somos 3 em 1. Não é somente Pai, Filho e Espírito Santo. Se nós pegarmos lá a música, harmonia, melodia e ritmo, nêutron, prótons e elétrons. Então, se nós formos pegando essas questões, Deus deixou enraizado o DNA dele em tudo. E aí nós precisamos entender que se ele cuida de tudo, nós também precisamos cuidar daquilo que ele nos deu. Porque sem saúde física e saúde mental, não adianta você ter o espírito forte. Falou tudo. Entendeu? Ouçam isso, repete. Não adianta. Não adianta. Você pode estar orando, você pode estar jejuando. Você pode estar ministrando, ser uma bênção. Mas sabe por quê, Thiago? Eu tenho essa impressão. Às vezes eu converso com muitas pessoas e eu tenho essa impressão que às vezes a pessoa, ela tá tão entregue ao ministério. Eu jejuo. Eu oro. Mas dentro de casa, assim... Entende? Vai ficando partes, prioridades muitíssimo importantes. Exato. E eu vejo isso como uma negligência. Eu não consigo admirar. Nosso Deus é um Deus sensato. Exatamente. É um Deus prudente. Consigo entende? E assim, é algo que eu tenho, até eu me policiar hoje, atualmente, eu falo assim, não. Eu vou colocar aquilo, é igual você falou, as esferas aí, eu vou colocar aquilo que eu sei que é importante, até porque se eu não cuidar daqui, não adianta eu querer ser bênção ali. Não adianta você evangelizar e você tá perdendo a sua família. Não adianta você fazer a obra se você tá perdendo a sua saúde de qualidade de vida. E muitas pessoas... evangelizando, orando tal, ainda, é igual você falou, colocam a culpa em Deus. Exato. Senhor, eu tô fazendo tudo aqui. Traz meu marido, eu tô fazendo tudo aqui. Traz meu filho. Como se Deus tivesse que ir lá e fazer o serviço que eles não estão fazendo. Muitas vezes, não é, Thiago? O que Deus tinha que fazer por nós, ele já fez. Exatamente. Ele entregou a vida do filho para poder nos salvar. Agora, nós não conseguimos abrir mão das nossas regalias para poder fazer aquilo que tem que ser feito. Sim. Eu falo que o cuidado com a saúde é a nossa obrigação em todos os aspectos, inclusive para vencer o vício do sedentarismo. E não é fácil sair do sedentarismo. Não vou falar para você que é um estalar de dedos. Não, requer disciplina. E aí eu falo que muitas vezes, como eu falei para vocês que eu vim de um problema que desencadeou diversos problemas na minha saúde, que é a depressão, tive crise de ansiedade e tudo mais, que é desencadeado por conta de tudo isso. E aí eu vim cuidando dessa parte, só que aí são anos que eu venho cuidando disso. Então as pessoas vêm agora e falam, Thiago, mas você precisa entender a luta que cada um enfrenta. Claro. Eu costumo falar que não tem como eu, Thiago, pesar o seu problema, Marcela, com a minha balança. Porque a minha balança vai pesar aquilo que eu estou querendo ver. E jamais eu vou entender o que você está passando. Então, às vezes, aquilo que é um problema para mim, para você tira de letra. E aí você vai olhar para mim e falar, Thiago, você é muito fresco, você é muito mole. E às vezes... a gente tem já essa tendência a cair no julgar, no apontar, né? Porque nós não estamos sentindo na pele o que a outra pessoa está sentindo. É aquilo que nós falamos sobre o nós. A gente tem a dificuldade de ser o nós. E muitas vezes nós colocamos só o eu. E aí acaba perdendo a essência de você realmente entender que para tudo existe um propósito e tudo existe um momento. Eclesiastes nos fala muito bem sobre isso. Então, se existe tempo para tudo, existe tempo para a gente cuidar de nós mesmos. E aí nós estamos embasados na Bíblia, que eu falo. Tanto quando eu falo de política, quando eu falo de saúde, eu sempre mostro embasamentos bíblicos sobre esses assuntos. A Bíblia nos dá parâmetros para tudo. E aí nós precisamos entender que ser negligente com o nosso corpo, nós chegamos a entristecer Deus. Porque Ele confiou a nós o Filho dele para Ele nos dar vida e nós estamos descartando a nossa vida querendo justificar que nós estamos fazendo algo no reino. É verdade. Entendeu? Então, nós precisamos entender que nós precisamos estar cientes que nós precisamos, sim, se precisar de um psicólogo, óbvio, tem que ir no psicólogo. Se precisar de um médico, óbvio, nós vamos no médico.
Só que nós temos que entender que a grande parcela dos cuidados requer de nós começarmos a tirar aquilo que gera o problema. Então nós queremos remediar, mas nós não queremos tirar aquilo que ocasiona o problema em nós. Então, ao invés de nós pegarmos e, como nós somos de filhos, de lá tirar o celular e dar uma atenção, não. Isso vai me custar muito, vai me estressar. Nossa, trabalhei o dia inteiro, estou estressado. Tá, mas o seu filho não tem culpa disso. Exatamente. E da mesma forma, aí depois não adianta você chegar no médico e falar, nossa, o médico me atendeu muito mal. Ele não sabe que eu estou doente? Não, ele sabe que você está doente. Só que ele sabe também que se você estivesse se cuidando, provavelmente você não estava lá gastando um tempo de outra pessoa que realmente está precisando. Com certeza, com certeza. E nessa palestra que você fala, você entra nessas esferas? Tanto, você acha assim que o sedentarismo, né, a dificuldade das pessoas que não conseguem sair do sedentarismo, tem essa parte aí com a alma, Sim, com traumas, certeza. Que criam bloqueios, né? Eu costumo falar que o cristão ele tem alguns paradigmas e um pecado de estimação. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui é cristão já ouviu falando que cristão não bebe, mas cristão come. Muito, né? E aí eu falo, gula não é pecado? E come, muitas vezes come mal ainda, né? Em quantidade exorbitante. Exatamente. Então nós entramos em que falamos, não, então existe um pecado gospel, que é a gula. Nossa, com certeza. Então nós precisamos entender que, não, cristão não bebe, mas cristão come. Tá, se você comer de uma forma com qualidade, uma quantidade ideal, não será problema. O problema é que nós achamos que só o álcool faz o problema, sendo que tem a nossa alimentação que nós achamos que é a correta, também nos faz mal. Então o maior paradigma é as pessoas entenderem que não existe uma forma de se matar. Eu falo que a sua alimentação, eu falo que em minhas palestras que eu ministro, eu falo que muitas vezes nós estamos cavando a nossa cova com nossos garfos e facas. Meu Deus. Por quê? É forte. Porque nós estamos comendo mal, quantidade errada, totalmente desproporcional e não estamos gastando a energia daquela comida que nós ingerimos. Então, nós somos sedentários, nos alimentamos com uma qualidade péssima e numa quantidade exorbitante. E aí depois nós passamos mal, queremos culpar terceiros. E esquecemos que foram anos que nós passamos ali cultivando um sedentarismo, cultivando a preguiça e a outro pecado, né? A preguiça. Exatamente. Tem muitas coisas aí que criam bloqueios, né? Exatamente. E eu falo assim, essas palestras são muito importantes, né, Thiago? Porque eu acredito que com todo o conhecimento que você tem também, e a palavra, né? A palavra, ela traz assim, eu falo que luz mesmo, né? Exatamente. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, luz para os meus caminhos. Então, eu falo essa mudança. Acredito que para uma mudança de hábito precisa haver uma mudança de mentalidade. Precisa. Não é? E como eu falei, nós precisamos entender que não é imediato. Sim. Aderir um hábito saudável não é imediato. Cuidar da saúde não é de um dia para a noite. Como eu falei para vocês, são há pelo menos 12 anos que eu estou lutando contra esse problema de saúde adquirido lá de um problema que eu tive e nem foi provocado por mim, nem foi negligência minha, sim, mas que aconteceu. Uhum. Entendeu? Então eu preciso entender que existe um momento que eu preciso cuidar daqueles problemas que não são meus, sim, mas que me afetaram. Então as pessoas precisam entender que tá, Thiago, eu como certo, Thiago, eu faço isso certo, eu faço tudo certo, mas eu não consigo, minha saúde. Respeita o momento. Entenda que há um processo e há um momento. Então você precisa persistir mesmo na sua dificuldade. Tem pessoas que já adquiriram um problema de saúde e que ela vai ter que ter muito mais paciência, porque ela tem limitação de movimentos, que ela tem limitação de rotina. Então ela vai precisar entender que para ela às vezes vai ficar muito mais árduo, mas que precisa fazer, que precisa se cuidar. Entendeu? Que comece aos pouquinhos, né, sempre. Thiago? Que comece aos pouquinhos, porque eu falo 15, 20 minutos que você vai começando. Para quem não faz nada, isso já é um mudar de rotina muito grande. Uhum. Entendeu? E aí, juntando o útil ao agradável, pega esses 15, 20 minutinhos e vai caminhar na rua com a sua família. Sim. Vai bater um papo com seus filhos enquanto você caminha. E você, ao invés de ficar sentado de frente a uma televisão, ou celular, ou videogame, você já está fazendo 2 benefícios. Dando qualidade para sua família e cuidando da sua saúde. E automaticamente, como o nosso corpo ele se adapta ao sedentarismo, à lei do menor esforço, nosso corpo ele também se adapta àquilo que nós colocamos ele para se movimentar.
E aí nós vamos ver que a cada dia que nós treinamos, a cada dia que nós nos movimentamos, nós vamos nos sentindo bem. Nós vamos tendo qualidade de vida, o nosso sono vai melhorar a qualidade. Nós vamos acordar muito mais bem dispostos. Muda muito. Então nós vamos ver que tipo assim, tudo pode ser mudado a partir de decisões mínimas. É o que eu costumo falar. Se você mudar 1% por dia, no final de um ano, você mudou 365%. Uau! E não precisa 1%. 1% por dia. 1% por dia. Em 3 meses, você mudou 100% a sua qualidade de vida. Nossa. E decisões básicas. Não sou nutricionista, mas é prerrogativa da minha profissão orientar. Sim. Você reduzir os produtos saturados, você reduzir a quantidade de sal. Fala, não, Thiago, eu não como nada industrializado, não como... Difícil hoje em dia, né? Mas difícil. Não, eu falo, é um grande desafio. Até porque, Thiago, muitas pessoas, eu falo assim, vou falar o que até que nós passamos, né? Você vai comprar uma coisa que é mais natural, é mais caro. Muito mais caro. É muito mais caro. E aí, hoje, já está caro o industrializado. Exato. E aí, o que não é mais ainda. Então, muitas pessoas que têm uma classe média mais baixa já vê limitações nisso. Já fala assim, eu não posso. Para mim, não dá. Eu aí não se torna um empecilho para a pessoa. Exatamente. Mas aí eu falo, através da sua própria alimentação, começa a mudar o que você prepara. Começa a reduzir o sódio, o sal que você coloca na sua comida. O açúcar que você coloca na sua comida. Farinha. Entendeu? Comece a reduzir isso, que você já vai ver que mesmo sendo alguns produtos industrializados, é aquilo que eu falei, é 1% que você muda. Beber água. Começa a ingerir mais água. Você vai ver que você se sente menos cansado, fica menos inchado. Então começa a fazer coisas simples que estão a seu alcance, para que aquilo que depois é difícil seja algo bem lá na frente que você tenha que mudar. Mas se você começar com o básico, bebendo mais água, diminuindo esses temperos industrializados, que aí é fácil. Sim. Você não precisa comprar aqueles temperos de cubinho, que não vai falar a marca, né? Aqueles temperos de cubinho, de saquinho, que se diz do ar. Mas você pode começar a colocar temperos naturais. Temperar o seu alimento com temperos naturais. Isso já vai fazer diferença. Isso é libertador. E assim, é difícil. No começo é difícil, porque nós fomos acostumados, né, a colocar um temperinho ali para dar um gostinho tal, e muitas vezes nós pensamos, eu já fui esse tipo de pessoa pensar, não, mas não fica o gosto como aquele tempero, né? E eu fiz uma mudança assim nessa questão de temperos, tudo, e eu lembro até porque a minha mãe teve câncer, né? Minha mãe sofreu 15 anos com câncer, doença crônica, assim. E foi um sofrimento e ela teve uma mudança de alimentação, assim. Drástica. E minha mãe sofreu muito com essa questão de alimentação, porque a minha mãe gostava de comer coisas que carne gorda, essas coisas. Sim. Então, ela sofreu demais, sabe? Só que nós aprendemos também muito nesse tempo. Né? Porque os médicos falavam, olha, porque ela gostava de miojo, ele falava, você pode comer o macarrão, mas o tempero é veneno. Então, assim, coisas assim que você pega o macarrão, tempera com o seu salzinho, com o seu tempero, né? E é muito real isso, Thiago. Eu também passei por um caso disso quando meu pai entrou em um problema mais sério, quando nós tivemos a notícia que ele tinha perdido os rins, que aí a alimentação dele teve que partir de uma comida que era bem pesada no tempero para uma comida 100% sem sal. Agora, imagina o choque de paladar. Muito grande. Então, aí eu decidi entrar nisso e apoiar meu pai para poder ele não ficar também sozinho ali, né? Aí depois eu comecei a entender o problema. Falei, pô, mas se ele precisou tirar isso, peraí, vamos entender o porquê dessa questão. E aí quando eu falei para você começou. Lá... Exato. E aí quando eu falei para você lá no começo em que nós cristãos temos que ser sal e luz, nós temos que entender o que a palavra nos fala sobre isso. Que quando nós chamamos para ser sal, se nós formos aquele crente que não se mistura em nada, somos aquele sal que não faz significância nenhuma. Sentido algum. Agora, se nós somos aquele cristão que exagera no sal, nós vamos inclusive matar o próximo, entendeu? É isso mesmo. Então nós precisamos ser religioso. Exato, nós precisamos ser dosados. E quando nós somos dosados naquilo que Deus nos encaminhou, nós realçamos o sabor do alimento e trazemos saúde. O sal não é o problema. O sal, ele não é o vilão.
mas sim quem que usa ele. É a qualidade da quantidade que você usa. E a mesma coisa a luz. A luz, na onde ela chega, é impossível ter trevas. Então, nós precisamos entender que nós vamos tirar aquilo que está contaminando o mundo quando nós acendemos a luz de Cristo naquele ambiente que nós estamos. Amém. Entendeu? Então, muito nós real. precisamos entender que quando eu falo que a política, nós temos que ser sal e luz, é ser isso. É chegar lá e expor o que está acontecendo lá dentro. Mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Mas também ser sal de saber que a sociedade precisa de leis, de tudo que envolve a melhoria da sociedade, né? Glória a Deus, é isso mesmo. Bom, eu quero mandar um abraço para a irmã Sueli, sempre está conosco. Irmã Sueli, a paz, seja bem-vinda sempre. A minha irmã mandou aqui, a minha irmã está na Grécia, gente. Ela Olha está que nos legal. assistindo. Ela colocou, não há distância que impeça compartilharmos de Deus. Exatamente. Aleluia. Aí, Tassi, paz e Tassi, não sei, não conheço assim de memória. O Azaf Passos. Ele falou aqui, olá, boa tarde, aqui é a Luciana. Louvado seja Deus pela vida do Tiago, que tem sido um instrumento de Deus. Amém. Para despertar ao cuidado com o corpo, alma e espírito. Exatamente. Amém, glória a Deus. E também, gente, todos que sempre estão nos assistindo, sempre estão conosco, minha sogra também, um beijo, dona Cida, ela sempre assiste depois também, sempre manda feedback. Aqui na igreja também, muitas irmãs, muitos irmãos também. Pessoal, se faz sentido para você, se tem sido bênção os conteúdos, compartilha. Compartilha porque você está compartilhando vida. E eu falo, onde você não pode alcançar, eu falo que conteúdos podem chegar e mudar situações, mudar a mentalidade aí, trazer uma nova esperança. Né, Tiago? É muito importante. Bom, Tiago, voltando aqui, um conselho para aqueles que... A gente falando um pouco de política. Hoje nós estamos falando um pouco da política, mas também um pouco aí explorando esse lado do Tiago aí, sobre treinos, sobre alimentação, que são as duas palestras que ele tem hoje ministrado, né, o Tiago? Tanto quanto a política, que também eu acho muito legal, porque é uma quebra aí nesse tabu que muitas pessoas ainda têm, né? Que o cristão tem que estar mais separado, embora hoje nós sabemos que, eu acho que por tudo que nós estamos vivendo no Brasil, muitas mentalidades têm sido transformadas, porque eles estão vendo o quanto é necessário ter cristãos, até eu falo um cristão aí que se destacou e tem sido bênção para a nossa nação, que é o Nicolas Ferreira. Sim. Que ele é uma grande bênção, uma grande potência, né? Eu falo, uma referência de princípios, de valores, de conservadorismo, de palavra de Deus, porque ele realmente é 100% a palavra. E como que eu falo assim, muitas vezes o mundo tenta abafar e ridicularizar, né, Tiago? Porque nós temos aquela questão de que quando surgem pessoas mais impetuosas, nós tendemos a ver na igreja como uma pessoa mais rebelde. E como uma ameaça. E como uma ameaça. E aí nós sofremos dentro da própria igreja porque falamos, mas você é muito topetudo, você é muito intransigente, você é muito... Não, mas às vezes é o perfil que o mundo precisa para poder realmente enfrentar o sistema. Porque eu não sou político, eu estou ingressando nessa carreira agora, eu vejo o quanto que nós precisamos ser firmes quando o assunto é política. Não tem como nós sermos brandos no falar, muitas vezes, quando o diálogo é contra um assunto que fere os nossos princípios e os nossos valores. Em Ribeirão Preto, eu estive juntamente com o pré-candidato a prefeito Marco Aurélio Martins, que também é do Novo, e nós estivemos brigando muito com o Plano Municipal de Educação em Ribeirão Preto, que ele veio lotado de viés ideológico. Nossa. Com ideologias feministas, ideologias de orientação sexual, banheiros unissex, um monte de pontos que feria a qualidade do ensino e que influenciaria tanto as escolas públicas quanto as privadas. Então nós fomos para cima, conversando com vereadores, e no dia nós conseguimos fazer que fosse aprovado o Plano Municipal de Educação, mas retirando de pauta todos os pontos ideológicos. Então coube a nós, sociedade organizada, fazer com que os políticos movessem uma lei de qualidade para a sociedade. Bacana. Entendeu? Então Ribeirão Preto perdia muito na questão por não ter um plano municipal de educação. E existem cristãos em Ribeirão Preto, assim, a gente aqui de Brodowski, às vezes você não conhece tanto assim a fundo, cristãos
como vereadores? Lá você conhece alguém ou muito pouco? Tem, pouco. Eu creio que é pouco e dentro daquilo lá falta aquilo que nós estávamos falando em relação ao exemplo do Nicolas, em relação não estar na política, mas estar sempre brigando, do Malafaia, do Marco Feliciano, de pessoas que Eles têm... falam homem com testosterona isso, alta. testosterona alta. Eles falam, né? E eu acho que é muito real isso. Realmente tem que ser. Mas é o que eu falo, que Ribeirão Preto precisa não só de ter mais cristãos lá dentro, mas pessoas que enfrentam o sistema. Sim. E é uma coisa que quem me conhece sabe que eu sou muito incisivo naquilo que eu quero. Então eu luto muito e brigo com tudo e todos dentro daquilo que eu sei que é a verdade. Acredita, e que é aquilo que eu acredito. Realmente. Então é o que eu falo. Se cada prefeitura, se cada município tivesse um Nicolas da vida, tenho certeza que a esquerda e que os brandos, aquelas pessoas mais politizadas, vamos dizer assim, elas não teriam tanta paz. É verdade. Então eu acho que a política ela tem que ser feita por pessoas justas, mas a politicagem é o que corrói a política. Entendeu? Então em quem você vai se apoiar, em quem você vai dialogar, óbvio, o diálogo é com todos, mas a partir do momento que fere os meus princípios e valores, eu não vou andar contigo. Eu vou te respeitar, eu vou respeitar a sua fala, eu vou respeitar a sua posição, mas eu não vou caminhar contigo. Eu não vou tomar um café, almoçar contigo. Por quê? Porque aquilo fere os meus princípios. E aí a palavra de Deus mesmo fala que que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se nós estamos compactuando com um governo que é corrupto, com um governo que não trabalha para a sociedade, eu estou lá dando um joinha, estou lá compactuando, se você não abre o olho, você se corrompe. E você se omitir também, né? É pecado, também é errado. Exatamente. Entendeu? Então, o que eu falo que em Ribeirão Preto precisa mudar é que as pessoas, mesmo que os cristãos que estão lá, que eu admiro, inclusive, igual eu falei, tenho respeito, mas o que muitas vezes falta para eles é esse ímpeto de enfrentar o sistema. Sim. E aí, tipo assim, já aconteceu um caso, inclusive, na votação de uma cassação de uma vereadora lá em Ribeirão Preto, uma certa pessoa, um certo vereador, falou assim, falou para um colega meu, você não sabe como que funciona a política. E isso me acendeu um alerta muito grave sobre essa pessoa. Sim. Que eu ajudava, inclusive. Por quê? Eu não sei realmente como funciona a política, mas eu sei como que funciona princípios e valores. E aí você acaba vendo que a pessoa se omite e acaba se misturando ali para ficar... Ela votou a favor da absolução... Agora eu fugir a palavra. A absolvição dela, do arquivamento do processo dela. Então, tipo assim, eu vejo que não tem como você compactuar. A partir do momento que você defende o indefensável, você já mostrou que você não está mais preservando os seus princípios e os seus valores. Sim, moral, caráter. Entendeu? Né? Então eu falo que sim, a política não é para qualquer pessoa mesmo. Sim. Mas nós precisamos saber em quem nós votamos. Não é porque está dentro da igreja que ela vai representar princípios e valores. Não é porque ela está em um partido da direita que ela representa realmente a direita. Agora, com as danças das cadeiras, nós vemos um monte de pessoas que estavam na esquerda migrando para partidos que se diz de direita para poder pagar de bom mocinho. Porque nós, mais uma vez, negligentes com essa questão, deixamos para falar de política uma semana ou até mesmo umas horas antes da eleição. Quantas pessoas vão lá, chega lá na hora, cata um papelzinho, ou então eu vou naquele voto de cabresto, o fulano falou para eu votar nesse, então eu vou votar nesse. E aí nós delegamos a nossa vida por 4 anos na mão de uma pessoa que a gente não conhece. Exatamente. E vai conhecer depois da pior forma, né? E aí, se nós somos cristãos, nós não podemos criticá-los na forma de falar assim, de maldizê-los. Nós temos que nos submeter. Exatamente. Sim, nós podemos opor ao que eles estão fazendo, mas nós não podemos deixar de se submeter. Então, nós estamos delegando a chave da cidade na mão, no caso de Ribeirão Preto, a 22 vereadores e 2 do executivo, prefeito e vice-prefeito, de pessoas que não pensam na sociedade. Se você passou por Ribeirão Preto, você sabe como que Ribeirão Preto se encontra um caos. Mas por quê? Porque a pessoa não tem compromisso com a própria palavra.
Se ela não tem compromisso com a própria palavra, ela não tem com ninguém. Né? É verdade. Aí volta naquela questão que você falou, não tem compromisso com o próximo. Exatamente. Se ela não tem compromisso com a própria palavra. Exatamente. Então, se eu volto atrás na minha palavra, se eu não respeito a minha palavra, eu vou respeitar quem... Se eu não me respeito, exatamente. Quem você vai conseguir respeitar realmente é muito forte. Entendeu? Então, por isso que eu falo que é importante que nós entendamos essa importância de nós estarmos inseridos, sim, mas saber de cada pessoa tem o seu perfil. E eu entendo que tem pessoas que não têm um perfil para política mesmo. Eu venho me identificando e me descobrindo nessa questão, eu vejo que é mediante a oração, mediante as pessoas que estão comigo. Esse romper, né, Thiago? Exatamente. Quando eu recebi o convite, eu demorei quase um mês para responder esse convite do Partido Novo. Por quê? Primeiro, eu conversei com a minha esposa, chamei minha esposa, minha filha, nós oramos e falamos assim, eu perguntei para elas, vocês estão comigo? Porque vocês serão afetadas direta e indiretamente. Muito importante, né? A base. Porque eles não têm princípios e valores, então eles vão atingir família, vão atingir tudo. Então eu cheguei nelas e falei, vocês estão prontas para isso? Elas foram, não, beleza. Aí eu conversei com meus pastores, conversei com o pastor Jefferson, vim aqui conversar com ele em Brodowski, e aí, sob a orientação deles, a bênção deles, aí sim eu fui lá e respondi, deu ok pro partido. Passei pelo processo seletivo, que foi em 4 etapas, uma prova teórica, uma prova de vídeo, documentação e entrevista. É o único partido que faz isso. E aí sim, agora nós vamos ingressando como pré-candidato até os meados de início de agosto. E aí depois sim vai começar a campanha em si. Mas o que repito, nós precisamos estar ciente, conhecer. Sim. O grande problema que eu vejo é que as pessoas esquecem que existem vereadores, esquecem que existe o prefeito na hora de você conhecer em quem você vai votar. Exatamente. Porque a maioria deles, se não todos, estavam lá nos seus gabinetes durante 3 anos. Verdade. Você nem via a cara deles. Agora eles começaram a aparecer. Por quê? Culpa nossa. É verdade, verdade. Entendeu? Somos nós que cobramos, que fazemos eles trabalharem. Eu vou em várias sessões na Câmara e se todas as vezes que eu for lá tiver 50 pessoas, 20 pessoas, é muito. Uma cidade com 700 mil habitantes. Meu Deus. Entendeu? Tem vezes lá que eu fui, tinha eu e mais 5, 2, 3 pessoas. O desinteresse e também sei lá, acho que a frustração. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo também, Thiago, onde muitas pessoas estão frustradas, né? Então essa frustração reflete em muita coisa. Mas eu falo assim, se realmente nós ficarmos frustrados em cruzarmos os braços, a situação só vai piorar. Exatamente. Se nós deixarmos... Exatamente. Porque o sonho de governo autoritário é que a população desinteresse para eles governarem. Para que eles façam tudo o que eles quiserem na surdina. Exatamente. Por isso, não tenha nenhuma fiscalização. Por isso que eles têm tanto medo das redes sociais. Por isso que eles têm medo tanto dessa liberdade que nós adquirimos. Por isso que o STF manda até nas redes sociais. Exatamente. Por quê? Porque eles sabem que ali está o poder. Que ali são desmascarados os trabalhos que eles faziam no oculto. Verdade. Entendeu? Ali está a luz. Exatamente. Ô, Thiago, um conselho para aqueles que vão votar esse ano. Excelente. Primeiro, conheça o nosso trabalho, conheça o trabalho do pré-candidato Marco Aurélio Martins, pré-candidato a prefeito pelo Novo em Ribeirão Preto. Conheça o meu trabalho como pré-candidato a vereador em Ribeirão Preto, daquilo que nós já fazíamos sem ser políticos, aquilo que nós estamos fazendo como pré-candidatos e aquilo que nós garantimos que vamos fazer porque nós não voltamos atrás com nossa palavra. Amém. Marco Aurélio também é cristão da Sara Nossa Terra de Ribeirão Preto. Então é a chance de Ribeirão Preto ter um governante com princípios e valores. Seria uma grande bênção. Exatamente, que é um homem de família, conservador, um gestor técnico. Então Ribeirão Preto tem essa oportunidade. E seja você de qualquer lugar que você estiver assistindo, conheça o candidato, a vida pregressa do seu candidato. Quem ele foi, quem ele é, o que ele fez, o que ele faz. E principalmente, é o que eu falo, pega o nome das pessoas que já estão no poder, simples. Sim. Pega o nome daquele vereador, daquele prefeito, daquele vice, dos que estão na pasta do governo e coloca no Google. É fácil, é muito fácil. Se você jogar o nome do candidato no Google, vai aparecer o histórico dele lá.
Cara, é que nem aquele processos. Reclame Aqui. Exato. Você já vê. Deixa eu ver essa plataforma aqui. Você já puxa tudo. Entendeu? Então é muito fácil. Fica a dica para vocês. Joguem lá, pega um nome, vamos supor, para o executivo. Pega lá o nome de cada, você de Ribeirão Preto. Coloca o nome de cada um lá no Google e veja quem é quem. Vamos lá. Todo cristão, primeira coisa, primeiro descarte. Viés de esquerda e cristianismo não compactua. Cristão que se diz de esquerda já não é cristão. Eu também creio assim. Entendeu? Então, Sim. porque são ideologias Não tem totalmente como. diferentes. Não Nós defendemos existe a como. vida, eles defendem a morte. Nós defendemos a liberdade e eles o aprisionamento. Então, são coisas que não tem como compactuar. É água e vinho. É o água e óleo, né? Verdade. Não se mistura. Então, a primeira coisa é isso. Descarta quem é de esquerda. Outro passo. Tem vários ali que se dizem de direita. Aí pega lá, coloca o nome e vai ver o que a pessoa tem. Tem processos? Já não serve para te representar. Verdade. Porque é um cargo de muita responsabilidade. Tem diversos processos. Aí menos ainda. Sim. E aí você vai falar, mas agora vai assumir um cargo de gestão pública. A pessoa, ela é gestora? Ela é empresária? Ela sabe administrar? Ela sabe fazer um trabalho bem feito, técnico, eficiente? Aí nós vamos é muito fácil escolher. Eu falo, realmente você vai conseguindo ali, através desses pontos, identificar Exatamente. cada um, né? Mas eu falo, é difícil, né, Thiago, hoje as pessoas irem por caminhos simples, mas, não sei, parece que as pessoas estão aí no encantamento, às vezes vão deixando essas questões de lado. Eu tenho um aluno que ele tem uma panificadora muito conceituada, tem 40 anos que ela está em Ribeirão Preto, situada. E aí eu conversando com ele uma vez, eu falei assim para ele, você contrataria um gestor para sua padaria e só apareceria uma vez por ano na sua padaria? Ele falou, não, por mais que eu contratasse ele, eu iria direto lá. Eu falei assim, mas por que você faz isso com o político? É verdade. Entendeu? E olha que o político a gente vê de 4 em 4 anos. Então nós colocamos um gestor que muitas vezes nem é gestor, que muitas vezes nem tem conhecimento, não tem nem formação. Nós vemos quantos políticos, desculpa, mas analfabetos. É verdade. E aí ficam totalmente reféns de pessoas que são manipuladores, que trabalham nos bastidores. Sim. E que fazem ele votar em coisas que ele nem sabe o que ele está votando. É verdade. Então cabe a nós a responsabilidade, sim. É estressante? É estressante. É cansativo? É cansativo. Mas você está colocando a autoridade sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua cidade. São eles que vão elaborar e criar leis que podem beneficiar a sua cidade ou pode prejudicar a sua cidade. Com certeza. Então cabe a nós, sim, conhecermos em quem nós vamos estar votando. E cabe a nós também fazer essa limpeza que está lá, do que está acontecendo. Porque nós temos o poder em mãos. Quando a pessoa entender, quando o cidadão entender que o povo é que tem o poder nas mãos, aí não existe, será impossível nós refutarmos e dizermos que foi problema da urna, problema não sei o que lá, problema não sei o que lá. Tudo muda. Porque o caráter começa em nós. Porque nessa caminhada de política, eu venho conversando com as pessoas, venho falando, nós vamos fazer um trabalho como é o trabalho do Novo, um trabalho sério, sem abuso de verbas públicas. É o único partido que devolve dinheiro para os cofres públicos porque não esbanja. E aí eu falo, eu vou conversar com a pessoa vira para mim e fala, Thiago, mas quanto é que eu vou ganhar com isso? Que coisa, aí eu falo assim, cada um tem o que merece. Exatamente. Porque a pessoa começa do mínimo, mostrar que ela é corrompida. Exatamente. Como eu falei nos meus stories, a pessoa vai lá, para numa vaga que não é dela. Uhum. Entendeu? A corrupção começa em pequenas coisas. Mas é rapidinho. Não importa, mas não é só vaga. Exatamente. Entendeu? Começa a pessoa votou o troco errado. Não, o problema é dela. Exatamente. E aí são os mínimos detalhes que você só está em ambiente diferente. Exatamente. Você também mostra. Eu falo que o poder e o dinheiro, ele não corrompe ninguém, mas ele mostra o caráter da pessoa.
Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Exatamente. É muito real isso, E muito né? verdadeiro. É muito. E eu falo que hoje está tão mais fácil que você começa a conhecer sem dar poder. Exato. Não é? Hoje não precisa nem dar tanto poder. O celular, né? Hoje as pessoas acham que porque ela tem milhares de seguidores nas Sim. redes sociais, ela se acha um Não, semideus, o né? expert, o influenciador, né? O influencer. Então, eu falo que hoje não está difícil você escolher. É verdade. Hoje não tá difícil. Se a pessoa falar, nossa, em quem eu vou votar? Tá difícil. Não, não tá difícil, tá fácil. Basta você gastar um tempinho do seu dia e pesquisar sobre a vida da pessoa. Sim. Então hoje não tá difícil, hoje tá muito fácil com a tecnologia. Então cabe a nós escolhermos as pessoas que defendem os nossos valores, que defendem os nossos princípios, que defendem a sociedade e principalmente o menor Estado possível. Porque quanto mais poder está no Estado, mais ele tem o poder de manipular a sociedade. Sim. Então as pessoas falam assim, mas o fulano, lá, o político tal, ele prometeu saúde, construção de hospital. Isso não é pensar na sociedade. Não, principalmente pelo fato de que SUS não é de graça. Escolas municipais não é de graça. Nós pagamos muito caro por um serviço que volta de péssima qualidade para nós. É verdade. Então nós precisamos entender que há um prejuízo que nós não entendemos e somos iludidos através daquilo. Não, eu vou construir... Toda a campanha política você vê aqueles políticos profissionais sempre no mesmo discurso. Vou trazer mais escolas, vou fazer mais hospitais, vou fazer uma delegacia só de mulher. Tudo para agradar os ouvidos daquelas pessoas que são imediatistas. Que tem preguiça de se informar. Exatamente, que tem pouco conhecimento, né? E eu falo, eles pegam os mais humildes, né? Digamos assim, eles pegam muito nisso, né? Porque os mais humildes, para eles, são os mais ignorantes e são as presas mais fáceis, são mais né? reféns do que eles falam, Exatamente, né? Exatamente, que esperam realmente, se apegam àquela esperança, né? Exato. Ô, Thiago, a gente sempre faz, assim, no final, uma enquete. Vamos lá. Né? Ou uma boa lembrança. O nascimento da minha filha. Nem mais uma dúvida que... De que nós somos a última defesa dos princípios e valores. Amém. O que me faz sorrir? Olha, tem muitas coisas que... Mas quando eu consigo êxito naquilo que dentro do meu trabalho, isso me faz sorrir. Se propõe. Exato. Eu não gosto. Eu não gosto de pessoas mornas e muito menos de pessoas que ferem a minha fé. Amém. O medo é? O medo... Olha... Perder meu pai eu já perdi. Então, eu falo assim que a última barreira de medo que eu tinha na vida já me derrubou. Então, mas hoje eu falo que o meu maior medo é não ser referência para minha filha. Amém. Isso é muito importante. Desafios são? Para mim é energizante. Combustível. Combustível. Né? Quando a pessoa olha para mim e fala assim, não, você não consegue. Aí parece que ela me deu tudo que eu precisava. Ela te deu combustível para você ir. E esse da política é o que me motivou, me fez ficar engajado pra caramba, principalmente para defender o futuro da minha filha. Então, como eu falei que é o que me faz sorrir minha filha, então o que me motiva hoje a entrar nisso é o mundo que eu vou deixar para ela. Então, quando realmente a pessoa olha para mim e fala, Thiago, você não tem expressão política. Eu falei, também não quero ter expressão política, eu quero ter posicionamento. Muito mais importante do que uma expressão política. Exato. Realização é? Você lutar por aquilo que você acredita. Uma realização. Quando você coloca os seus valores em evidência e você consegue manter aquilo independente do ambiente, no meu caso eu vejo que isso é uma grande realização, porque a única coisa que as pessoas não podem tomar de você é aquilo que você decide ser. Então elas podem roubar o seu carro, roubar a sua casa, roubar tudo de você, mas quando você se coloca em fazer o bem, em ser honesto, e você consegue isso mediante as ofertas que as pessoas do mundo te oferecem, e você consegue se manter naquilo, para mim acho que a maior realização é você de dever cumprido. Minha missão é ser diferente. Como fala, não
ou me usando, ou me comparar, mas é ser como foi João Batista. De ser realmente, lógico, estou longe disso, mas tá no caminho, né? Mas é de fazer realmente a diferença. Então, a minha missão é usar a minha profissão, usar os meus conhecimentos, os meus talentos, a minha energia para fazer aquilo que eu sei que pode transformar vidas. Para servir, né? Exato. Família é. Minha base. O amor é. Além do amor ser Deus, o amor ele é um poder transformador. Mas o amor que nós encontramos na Bíblia, não o que as pessoas utilizam lá fora, da forma de amor, né? Sim. Então, um amor que realmente eu vou amar o próximo mais que a mim mesmo. Aí sim nós entendemos que o amor é esse, que eu amo o próximo muito mais do que a mim. Então, eu desejo a felicidade do próximo antes da minha. Então, é isso que é amor. Não é quando eu quero, eu posso, eu me sobreponho. Não, isso não é amor. Coríntios 13, né? Porque nós falamos... O amor tudo mundo, sofre, exato. tudo O espera. mundo fala que é meu corpo, minhas regras, mas quando entra um fato de uma criança no ventre, Nossa. ela já perde totalmente essa palavra de amor e ela quer matar. Então isso não é amor, isso não é liberdade. Exatamente. Então, quando nós nos doamos, e isso é um dom que Deus deu para a mulher, de ser mãe, o papel da mulher na sociedade, se a mulher entender que ela tem o poder de transformar a sociedade, ela vai ver que o poder dela está muito mais acima do que do homem. Ela não precisa do feminismo ou do empoderamento. Ela tem o poder de mudar a futuro cuidando dos seus próprios filhos, fazendo seus filhos serem diferentes. Tremendo isso. Ser luz é. Incomodar o mal. Com certeza. E Jesus Cristo? Para mim ele é tudo. Ele é tudo. O que ele fez na minha vida, o que ele faz na minha vida, eu falo que não existe nada que tire meu foco. Já passei por muitos bons bocados, como eu falei, de problemas dentro da igreja, de perda do meu pai, de problemas de saúde, de fogo amigo, como nós conversamos. E aí eu vejo que, tipo assim, ele é imutável. Ele não muda, ele não decepciona, ele não muda a sua palavra. E como eu falei esses dias nos meus stories, a Bíblia toda está se cumprindo. Você acha que Apocalipse não vai se cumprir? Vai. Em nome de Jesus, eu creio. Tiago, eu queria agradecer. Eu que agradeço. Muito a sua presença, né? Eu acredito que realmente acrescenta muito aí aos conhecimentos, principalmente para quem tem essa vontade, né, de aprender, de conhecer para poder mudar. Porque realmente toda mudança, eu falo em todas as áreas da nossa vida, requer um esforço, uma disciplina. Exato. Requer uma mudança de mentalidade, que eu falo assim, e eu acho que nessa velocidade que as coisas têm vindo, acaba atrasando muito assim o processo, porque as pessoas elas se contentam. Na verdade, se contentam muito, são conformadas. Eu falo que o conformismo, né, é muito inimigo de nós mesmos. Da evolução. Exatamente. O conformismo ele é inimigo da evolução. Porque nós não rompemos, porque somos conformados muitas vezes. Mas é assim mesmo. Mas por que tem que ser assim? Mas porque eu não consigo? Mas porque eu não tenho tempo? Eu falo que nós nos justificamos. Exato. E o que você falou, né? Muitas vezes nós estamos delegando a Deus coisas que até ofendendo a Deus. Exatamente. Né? E coisas que precisam ser despertadas em nós. E enquanto é tempo, gente, enquanto é tempo, desperte, né? Desperte igreja, se posicione, não temas. Esses dias eu estava vendo até o podcast do Jesuscope, né? E ele estava falando sobre isso, né? Ele falou sobre o nós, as pessoas elas estão focadas muito em si. Exato. Em si. Então, assim, no meu, no que eu quero, no que eu conquisto, e por conta disso, elas têm muito medo.
do perder, Exatamente. do toma tua cruz. Essa coisa parece, para as pessoas do mundo, parece que o evangelho é algo, é o sofrimento. Exatamente. É você escolher o sofrimento e não o prazer. Porque as pessoas não entendem o propósito do que é ser cristão. Se nós entendemos aqui um processo lá de Êxodo, quando Deus tira o povo dele do Egito, o que ele faz? Ele faz com que o mundo entregue todas as riquezas do mundo pro povo de Deus. Sim. Só que quando nós não temos o porquê utilizar aquilo, a gente se corrompe. É verdade. Vê que o povo liberto da escravidão, cheio de riquezas, ouro e tudo mais, quando Moisés saiu um pouco para poder subir ao monte e falar com Deus, o povo, ao invés de pegar aquela riqueza e entender o milagre que Deus fez, ela usou para poder fazer bezerros de ouro. Sim. Então, quando nós buscamos o crescimento profissional para o nosso próprio deleite, quando nós queremos o sucesso, principalmente para poder aparecer e mostrar que nós podemos, nós estamos pegando tudo aquilo que Deus nos deu, a riqueza que Deus nos deu, para transformar em bezerros de ouro. É verdade. E aí nós acabamos perdendo o propósito de Deus na nossa vida. Por isso que eu falo que hoje eu uso a minha profissão, o meu conhecimento para o reino. Amém. Por quê? Porque é o que Deus me deu, Ele não me deu para eu poder me vangloriar. Ele me deu com um propósito. Ferramentas para um propósito. Entendeu? Então hoje eu uso a minha profissão, os meus conhecimentos, eu uso a política para poder mostrar que dá para fazer algo bom, que dá para fazer algo semelhante ao reino de Deus. Dá para ser luz. Dá e precisamos ser luzes. Precisamos sal e luz. Quero deixar uma lembrancinha para você também, Opa, Thiago, obrigado. do nosso programa, um chaveiro aí sobre ser luz. Lindo. Viu? Você é a luz do mundo. E, Thiago, que Deus abençoe. Amém. Eu agradeço demais o convite. Fiquei muito feliz de poder participar aqui, de compartilhar um pouquinho. E aquilo, como eu falo para todo mundo, não se conforme com o que você está vivendo. Busque informações. Eu falo isso para minha filha. Ela faz balé, jazz, sapateado, tudo mais na escola de balé dela. E toda vez que eu deixo ela na porta da escola, eu falo: filha, faça o seu melhor. E isso que fica... é suficiente. Entendeu? Porque quando você faz o seu melhor, não se torna um peso. Isso. Quando eu deixo ela lá na escola dela também, lá no IAVEC, eu falo para ela: filha, faça o seu melhor. Por quê? Porque quando nós nos dispomos a fazer o melhor no ambiente que nós estamos, não se torna um peso. Não se torna um fardo. Agora, quando nós entendemos que, mas segunda-feira é difícil acordar. Tá, mas qual o propósito que você tem na segunda-feira? Exatamente. É de ser mais uma pessoa ou é de fazer o seu melhor nesse dia? Então, se você entender que a cada dia você tem a chance de fazer o seu melhor, nenhum dia se tornar um peso. É isso mesmo. Bom, você que esteve conosco até agora, quero agradecer a sua presença, compartilha com todos aqueles que você conhece. Acompanhe o Thiago nas redes sociais, né, Isso, Thiago? eu peço aí, por favor. Qual é o seu Instagram? Todas as minhas redes sociais é Thiago Mirantos. Thiago sem H, Thiago Mirantos. Então, Instagram, o YouTube, todos os meus canais é Thiago Mirantos. Você me acha nas redes sociais. Deixo muito aberto nas minhas redes sociais, tem o meu telefone. Você que tiver dúvidas sobre política, sobre saúde, treinamento, eu sempre estou aberto a poder ajudar, orientar, responder. Muito bacana. Então, fico aberto aí para você conhecer o trabalho que eu faço como profissional, para que você entenda também que dá para você mudar a sua vida. E é isso, gente. Um prazer estar com vocês. Mais um dia. Nos acompanhe. Daqui 15 dias tem mais coisa boa aí para vocês. E vote com consciência. Esse ano você tem a oportunidade de colocar alguém aí para ser sal e luz nessa terra, na cidade que você mora. Aí conheça o trabalho do Thiago, acompanhe ele nas redes sociais, que eu tenho certeza que você vai ser edificado aí e vai ter mais conhecimento diante das situações. Thiago, obrigada mais uma vez. Mais uma vez, obrigado. Agradeço. Deus abençoe e fiquem todos na paz. Até a próxima. Até mais.